Neste período natalino, eu gostaria hoje, de manhã e à noite, responder a seguinte pergunta: quem é Jesus? Qual é a identidade do Senhor Jesus? Quantos tem o texto sagrado? Ergam-no para que eu possa ver. Nós vamos considerar uma porção que talvez a maioria saiba decor, conhecidíssima. Mateus 16:16. Mateus 16:16. Diz assim este texto: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz: então, quem é Jesus? Essa é uma pergunta bem razoável, dado ao país católico que moramos e com uma cultura supostamente cristã. Os índices do IBGE dizem que o Brasil é um país de imensa maioria cristã, logo a identidade de Jesus é algo de suma importância. Nós sabemos que Jesus era um homem, e eu vou trabalhar um pouquinho a respeito da humanidade de Jesus hoje à noite, mas Isaías, por exemplo, diz que Jesus foi contado entre os pecadores. Jesus se tornou uma pessoa como eu e você. Porém, o mais chocante, a reivindicação mais alarmante de Jesus é que ele reivindica ser o Filho único de Deus, o Deus encarnado. O contexto deste versículo que nós lemos, que cobre aí do 13 em diante, Jesus está com seus discípulos e ele pergunta: vem cá, o que o pessoal diz que eu sou? O que as pessoas, no geral, dizem que eu sou? Qual é a minha identidade? E aí os discípulos dizem: olha, tem gente que está dizendo aí que tu és João Batista ressuscitado. Tem outros que dizem, isso está no versículo 14, outros dizem que tu és Elias, e ainda dizem que tu és Jeremias, e algum outro profeta. E aí Jesus faz a pergunta que deve ser feita a você e a mim, aos seus discípulos: e tu, e vós, quem dizeis vós que eu sou? E Pedro dá a resposta clássica: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a identidade de Jesus, dita e aprovada por ele mesmo. Qualquer pessoa que venha a Jesus tem que aceitar este fato. Jesus não é um mero guru, Jesus não é um mero professor de socialismo, Jesus não é um hippie bom vivant, Jesus não é um mero líder pacifista, Jesus não é um intelectual asceta, Jesus não é proponente de uma nova ética, Jesus não é um mero peregrino mágico, Jesus não é um revolucionário comunista, Jesus não é um chefe contracultural, Jesus não é um andarilho errante, Jesus não é um mestre místico, Jesus não é um mero filósofo iluminado, Jesus não é um mero líder religioso. Todas estas e muitas outras definições têm sido atribuídas a Jesus. Todavia, essas definições e várias outras que tentam dizer quem Jesus é, estão erradas. Elas não definem a natureza de Cristo. Elas não dizem em efeito quem é Jesus. Você aceita esse fato?
que Jesus é o Deus encarnado, é o Filho, o único Filho de Deus. Quando Jesus foi acusado e crucificado, foram feitas 3 acusações, foram levantados 3 pontos, 3 libelos contra Jesus, que eventualmente o levarão à cruz. O primeiro era que Jesus, amava pecadores. O segundo, que Jesus curava no sábado, que ele violava o sábado. E o terceiro, e mais importante, era que Jesus reivindicava ser o Filho de Deus, que Pedro aqui definiu. Foi isso que levou o Senhor Jesus para a cruz, a não aceitação deste fato. Você aceita este fato? Mas quais são as evidências na Bíblia que mostram que Jesus era o Cristo, o Messias, o Deus encarnado? Cadê as evidências disso? Evidências superabundam nas Escrituras apontando para este fato. Por exemplo, Jesus diz que toda a autoridade do cosmos foi dada a ele. Ele diz em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não alguma autoridade, mas toda a autoridade. E quais são os exemplos desta autoridade que foi dada a Jesus? Jesus, pasme, tinha autoridade para perdoar pecado. Nenhum profeta, você pode procurar no Antigo Testamento, ninguém em sã razão perdoa pecado, porque pecado é uma ofensa contra Deus. Só Deus pode perdoar pecado. Em Mateus 9, de 1 a 8, trouxeram um paralítico numa cama a Jesus. E Jesus diz, Mateus 9, tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus disse isso, aí muita gente ao redor deles, os mestres da lei, os religiosos, aqueles que conheciam as Escrituras, disseram, este homem está blasfemando, esse homem está agredindo a Deus, como ele ousa dizer tal coisa? Em outras palavras, isso é um absurdo, ridículo, esse homem tem que ser morto, e por isso que ele acabou morto. Como que ele ofende a Deus dessa forma? E aí, no resto do texto, algo extraordinário acontece. Eu vou parafrasear. Jesus diz, vem cá, o que é mais fácil, palavra ou ação? O que é mais fácil? Palavras, né? Pois muito bem, para eu provar que as minhas palavras são verdadeiras, ele olha para o parede, levanta e anda. Para eu provar que eu não estou blefando, eu não estou falando aos ventos e muito menos eu estou ofendendo a Deus, para que eu mostre quem eu sou. Por que vocês pensam isso, diz o texto? Por que vocês estão pensando que eu estou blasfemando contra Deus? O que é mais fácil? Dizer que os pecados deste homem estão perdoados ou fazê-lo levantar e andar? Mas para que vocês saibam, olha o resto do texto, mas para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecado, olha a ousadia do Senhor Jesus, para que vocês saibam disso, levanta, ele disse ao paralítico, levanta, pega a maca e vá para casa. O resultado eu nem preciso dizer, o que aconteceu? Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, marquem, que dera tal autoridade a um homem. A autoridade de Jesus era a coisa mais absurda que já se viu neste mundo. Jesus tinha autoridade sobre a natureza.
Jesus tinha autoridade sobre a natureza. Por exemplo, em Mateus 8, num episódio muito conhecido, Jesus acalma uma violenta tempestade. Diz o texto que ondas inundavam o barco. Os discípulos foram acordá-lo clamando: vamos morrer. Jesus diz: por que vocês estão com tanto medo? Eu estou lendo uma versão um tanto moderna. Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa calma. Os homens ficaram perplexos e disseram: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nunca se viu autoridade deste tipo. Jesus tem poder sobre a natureza. É por isso que nós cantamos, ou pelo menos cantávamos na época que usávamos mais o cantor cristão: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão temor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos se prestes a submergir. E aí o refrão, o próprio Jesus fala: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai. Onde já se viu tamanha autoridade? Jesus tinha autoridade sobre doenças e enfermidades. Por exemplo, em João 9, Jesus cura um cego de nascença. Um episódio conhecido, um tanto longo, que está contido neste capítulo. Jesus abre os olhos deste homem, e aí então isso causa um alvoroço tremendo, e os líderes religiosos não sabiam o que fazer. Chamaram o camarada, ele disse assim. Aí eles tentaram dizer que só um pecador curaria no sábado, tentaram atrapalhar, ou tentaram diminuir, tentaram de alguma forma menosprezar, desvalorizar o que Jesus fez na vida daquele homem. E a resposta daquele homem é simples e direta. Ele disse: olha, o que vocês estão dizendo sobre Jesus, eu não sei se é verdade ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. É isso. Aí eles mandam chamar os pais e tal, e já avisaram que quem concordasse, quem apoiasse que Jesus era o Filho de Deus, ia ser expulso da sinagoga. Os pais vêm um tanto temerosos, eles perguntam, fazendo uma acareação teatral, e os pais dizem: olha, ele é maior de idade, pergunta para ele. Ele é maior, está aqui. Não sabiam o que fazer, e o cego diz: vem cá, vocês querem ser discípulo dele também? Eles se sentiram muito insultados com aquela situação e acabaram expulsando da sinagoga. Jesus tem autoridade, e as palavras do cego que fora curado são belíssimas. As palavras dele estão registradas em João 9:32, versículo 32. João 9:32. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Talvez uma pessoa que tivesse uma catarata, por exemplo, tivesse uma raspagem. Eu não sei como é que funcionava bem a medicina no período antigo, mas o que ele está dizendo é que ninguém jamais ouviu que alguém que nasceu nessa situação e foi cego a vida inteira,
e agora era maior de idade, tivesse os olhos abertos. Jesus tinha autoridade sobre doenças e enfermidades. E aqui eu poderia dar um leque de outras evidências nas quais Jesus cura. Jesus também tinha autoridade sobre a morte. Exatamente o que você ouviu. Jesus tinha autoridade sobre a morte. Em um episódio, Jesus ressuscita a filha de Jairo, episódio clássico, que o chefe da sinagoga vai ter com Jesus, e aí então Jesus eventualmente chega na casa dele, depois da mulher que menstruava durante 12 anos ser curada. Jesus, ao chegar na casa deste homem, e diz que a menina está apenas dormindo, todo mundo ri, porque sabe que ela está morta, de fato, e Jesus entra no quarto e agarra a mão da menina e diz: Talita, cumi. Coisa linda. Talita, cumi. Jovem, eu te digo, levanta. E a moça levantou. Isso acontece também com o filho da viúva de Naim, e talvez no milagre mais espetacular do ministério de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Mas aqueles que conhecem esses 3 episódios, saibam que esses 3 episódios, em João, apenas um episódio de ressurreição, é de uma leva de outras ressurreições que Jesus realizou. Como eu sei que ele realizou muito mais? Pois então eu vou te dar onde é que está isso. Lucas 7, 22. Olha a maneira como Jesus fala sobre um número enorme de curas e ressurreições. Ele diz assim: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Observa que isso é no começo do ministério de Jesus ainda. Os aleijados andam. Isso aqui não foi um aleijado, é os aleijados. Muitos aleijados andam. Os leprosos são purificados. Não foi um, foi os leprosos. Uma gama de leprosos é curado. Os cegos veem. Os surdos ouvem. E os mortos são ressuscitados. Jesus ressuscitou e curou a torto e a direito, demonstrando enorme autoridade. Jesus, fosse isso pouco que eu elenquei até aqui, Jesus tem autoridade sobre o diabo. Jesus tem autoridade sobre demônios. Em Lucas 8, 26 a 33, Jesus e seus discípulos navegavam para a terra de Genezaré. E havia um homem que morava nos sepulcros, andava nu há muito tempo, e que ninguém podia conter. Quando esse homem viu Jesus, gritou de longe e se jogou a seus pés e disse: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Satanás reconhece Jesus imediatamente quem ele é. Os cegos religiosos não podiam enxergar, mas o diabo enxerga. Isso aqui não está no meu programa, mas Satanás sabe quem você é. Satanás conhece você. Se você vive no pecado, Satanás sabe. Se você tem pecado oculto, Satanás sabe. Muita gente não avança na vida cristã porque tem vida dupla. E Satanás sabe. Pode orar à vontade, pode orar, pode vir para a igreja, mas não avança. Porque Satanás, esse é teu filho, olha aí, eu conheço esse cara. Ainda acusa, da mesma maneira como ele esteve diante do Senhor, para acusar Jó, um homem justo. Poxa, mas também tu tens dado tudo para ele, colocastes uma cerca ao redor dele. Ele conhecia Jó, sabia que era um homem íntegro. Satanás conhece você e sabe. O homem endemoniado,
Disse: que queres comigo, filho do Deus Altíssimo? Não me atormentes. Por que ele disse isso? Porque Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse. Muitas vezes, os espíritos tinham se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregue aos cuidados de guardas. O homem quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Que coisa terrível, hein? Jesus perguntou: qual é o teu nome? Perguntou ao homem, na realidade ao espírito, e a resposta foi: Legião. 5.000. 5.000. Havia 5.000 demônios dentro daquele homem. Diz o texto: porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe os demônios que não os mandasse para o abismo. Queriam continuar solto, não queriam ir para o abismo, relatado em 2 Pedro 2,4. 2 Pedro 2,4, também relatado em Judas 6. O abismo, onde muitos demônios já estão acorrentados. Em outras palavras, existem demônios soltos, aqui em todo lugar, mas também existe uma gama de demônios acorrentados, reservados para juízo. 2 Pedro 2,4, deve ser um lugar horrendo, e eles não queriam que Jesus os mandasse para lá. Segue o texto dizendo que havia uma manada de 12.000 porcos naquela colina, e os demônios imploraram, olha a autoridade de Jesus, os demônios imploraram que Jesus lhes permitisse, olha a autoridade, entrar neles, e Jesus deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, na direção do lago, e se afogou. Que autoridade extraordinária, a autoridade do Senhor Jesus. Mas Jesus não tinha autoridade apenas sobre os anjos do inferno. Jesus também tinha autoridade, e tem, sobre os anjos do céu. Você sabia disso? Jesus tem autoridade também sobre os anjos no céu. Mateus 26, 52 a 53. Mateus 26, 52 a 53. Quando os guardas, quando a polícia veio prender Jesus, disse Jesus: guarda a espada. Todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Aí ele faz a pergunta retórica: você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Você acha que eu não posso agora mesmo pedir 60.000 anjos? Eita poder, hein? Se um anjo matou 185.000 sírios, imagina 60.000, matava tudo quanto é habitante da terra, com sobra. Então Jesus tem autoridade sobre os anjos do céu. Que homem extraordinário era esse. E Jesus fez e reivindicou para si coisas extraordinárias que só Deus, não um líder religioso como Buda, como Maomé, só Deus poderia dizer as coisas que Jesus disse. Jesus, o homem Jesus, como Logos, pré-encarnado, existiu antes do tempo. Jesus pré-existe antes de ter vindo aqui, neste mundo. João, no prólogo, diz: no princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus e era Deus. Ele estava em arque, é um princípio que extrapola qualquer definição.
Desde que existe princípio, ou que existe qualquer existência, ele estava lá com Deus. Antes do princípio de Gênesis, ele estava com Deus. Jesus, o Logos, é melhor, porque Jesus foi o nome dado. Jesus, essa palavra, esse nome, como o meu, como o teu nome, foi dado quando Jesus nasceu. Mas o que quer que preexistia, o Logos eterno, estava lá antes com Deus. Orando a Deus, ao Pai, Jesus diz em João 17, olha que texto lindo, João 17, 4 e 5, ele diz ao Pai: eu te exaltei na terra, completando o trabalho que me destes para fazer. Agora, Pai, exalta-me junto de ti, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Que palavra maravilhosa. Eu te exaltei, vindo fazer a obra que tu me confiastes para fazer, ok? Agora, me exalta com aquela glória que eu tinha antes desse corpo aqui. Antes de eu vestir essa carne aqui, me dá a glória que eu tinha lá antes que o mundo existisse. É muito claro. A preexistência do Senhor é muito clara nas Escrituras. Ainda outra vez, fosse isso pouco, no versículo 24, na mesma oração, ele diz: Pai, quero que estes, os meus discípulos, o círculo íntimo, estes estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. Eu quero que eles vejam quem eu sou. Eles me viram aqui como carpinteiro, me viram aqui como homem. Eu quero que eles vejam a minha glória, a glória que me deste, porque tu me amastes antes da criação do mundo. Então o Logos é eterno e preexiste à vinda, ao tempo e ao espaço. Talvez no debate mais tenso que Jesus teve com seus opositores, em João 8, quando farpas são estendidas entre os dois, e um fogo cruzado de uma tensão inimaginável, eles acusam a mãe de Jesus de ser uma fornicadora, dizendo: nós temos pai, nós não somos bastardos. Eles dizem para ele, isso é uma maneira de atacar. E naquela tensão toda, eles diziam assim: nós somos filhos de Abraão, e tu? Acusando Maria. E Jesus diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, Abraão existiu milhares, 1500 anos antes de Jesus. Como ele podia dizer uma coisa dessa? Isso mostra que Jesus sempre existiu. A despeito dessa preexistência, Jesus foi humilde ao extremo quando aqui esteve, e nunca se valeu das suas prerrogativas, nunca lançou mão das suas prerrogativas. Embora Deus, Filipenses 2, 6 a 7, não considerou ser igual, não considerou que, embora fosse Deus, deveria se apegar a isso, mas ao contrário, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser escravo, tornando-se semelhante a homens. Jesus, como Deus, aceitou a adoração. Ninguém pode aceitar a adoração. João, lá no Apocalipse, quer adorar o anjo, e o anjo diz: levanta, eu sou um homem como tu. Tu és o apóstolo, o servo, sou homem. Tu não podes receber adoração, nem deves me adorar, e não pode também receber adoração. Jesus aceitou. Jesus foi adorado e aceitou a adoração. Mateus 2, 1 e 2 diz: depois que Jesus nasceu em Belém,
nos dias de Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei? Cadê o rei? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nunca aceite dizerem a você que Jesus foi um grande professor, um grande mestre. Jesus era Deus. É a única condição na qual ele precisa ser aceito, se aceito. Versículo 11 do mesmo capítulo 2. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, adoraram, abriram os seus tesouros e lhe deram presente, presente real, ouro, incenso e mirra. Jesus é adorado em vários episódios das Escrituras. Quando Pedro termina de andar, ou afunda, ele anda na água até um pedaço, depois afunda e Jesus o salva pela mão, e eles andam ainda em cima da água até o barco. E diz Mateus 14:33, então os que estavam no barco, que viram aquela cena, Pedro primeiro tentando andar, afundando, e depois Jesus o trazendo, e quando o vento cessou, que Jesus entrou no barco, então os que estavam no barco o adoraram e disseram: tu és o Filho de Deus. Não é um mestre, um professor de filosofia, não. Não foi um criador de uma ética legal que a gente deve seguir. O homem de Nazaré, como Roberto Carlos cantava, tudo que ensinou o homem de Nazaré. É também, mas é muito mais do que isso. Jesus é adorado em várias outras ocasiões. E você? Você adora o Cristo, o Messias? A rejeição de Jesus é algo seríssimo. Rejeitar Jesus é algo de implicações eternas. O jovem rico, o rico advogado que rejeitou Jesus, em Mateus 19:22, diz o texto que afastou-se triste. Afastou-se triste. Se ele continuou rejeitando, ele está no inferno hoje. A rejeição de Jesus tem consequências gravíssimas. E não existe meio termo. Talvez você esteja aqui nesta manhã e você nunca realmente entendeu quem é Jesus e as reivindicações dele. E você então diz: não, eu nunca escolhi fazer uma coisa ou outra. É impossível. Quando você fica imóvel diante do apelo, você está tomando uma decisão de rejeitar Jesus. É impossível indiferença em relação a Jesus. Ele mesmo disse: quem comigo não ajunta, espalha. O próprio Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Então você não pode estar neutro, não. Não existe neutralidade diante do Senhor Jesus. Não existe apatia nula diante do Senhor Jesus. Ou você aceita o Senhor Jesus na base das reivindicações que ele diz ser quem é, o Filho único de Deus, o Deus encarnado, ou então você está espalhando, você está fora, e nem direito de celebrar o Natal você teria. Este Natal só pode ser verdadeiramente celebrado na sua vida, e eu encerro. Este Natal só pode ser verdadeiramente celebrado em sua vida se você disser como Pedro: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta é a verdadeira e aceitável identidade de Jesus neste e em todos os natais. Jesus é Deus encarnado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém.